Olá, amigas, amigos. Estamos aqui mais uma vez para as nossas conversas das terças-feiras, sempre pelo Instagram, depois nós colocamos no nosso canal do YouTube. Boa noite, Raimundo Maia, querido Baú, boa noite, Isa Camargos, boa noite, Alzira Rabelo. Nós estamos aí começando o nosso momento, a nossa conversa, Jordélia Assis, Alda Fonte, lembrando a todos que nós estamos aí todos os dias no Instagram trazendo uma mensagem, uma reflexão. E hoje a nossa reflexão foi sobre o Dia dos Médicos, dia 18 de outubro, que é o dia em que a Igreja Católica comemora o dia de São Lucas, esse evangelista que, não sendo judeu, é um grego, ele foi um intermediário dos pedidos de Paulo, trazendo para a gente dois livros importantes do Novo Testamento, que é o Evangelho de Lucas, que é conhecido também como Evangelho de Maria, que teria ali muitas lembranças da mãe de Jesus, e o livro dos Atos dos Apóstolos, que conta inúmeras passagens da vida dos apóstolos e da transformação de Saulo em Paulo de Tarso, nesse contexto. Ele que foi médico, ele tem um livro muito bonito, um romance da Carol Taylor, Médico de Homens e de Almas, e hoje a gente comemora aí o Dia dos Médicos e parabeniza todos os médicos, todos os colegas que exercem esse trabalho, esse desafio social dentro do nosso país de buscar oferecer saúde para todas as pessoas. Nós estamos iniciando a nossa conversa dessa noite. E o tema, ele é um tema presente na nossa sociedade e foi um pedido de um amigo que nos sugeriu numa conversa, num encontro, que a gente falasse sobre um pouco das pessoas que têm dificuldade de tomar decisões. Uma situação muito importante na vida de todo mundo, A gente precisa sempre estar tomando decisões e que muitas pessoas têm dificuldade de fazer esse encaminhamento na vida. E por que falar disso em saúde mental? Pode parecer exagero, mas existem pessoas que entram, por exemplo, num shopping, ficam lá 2, 4, 8, 10 horas seguidas para comprar uma única peça de roupa e que saem de lá sem comprar um objeto sequer, por não conseguirem, na verdade, fazer uma escolha. Nós temos pessoas que perdem o sono, que
que ficam às vezes várias noites dormindo mal, porque tem que tomar uma decisão, e às vezes não é a decisão mais grave, mais séria na vida, e que se desesperam diante dessa necessidade. Outro, né, movimento de sofrimento que a gente vê são pessoas, né, que acabam, né, tendo crise de choro, algumas se automutilam, porque precisam tomar uma determinada decisão e essa decisão não chega na sua mente e elas acabam se agredindo, né, por se acharem incompetentes, por viverem condições que elas acreditam que só elas convivem com esse fato. Mas ao lado desse contexto, nós também não podemos nos esquecer que existem decisões que são muito difíceis. E ainda que culturalmente, socialmente, muitas vezes nós colocamos na mão de pessoas que estão emocionalmente maturas, que não têm uma experiência de vida, para tomar decisões essas que fazem e levam, às vezes, a um profundo sofrimento. Um exemplo disso, né, é bem jovem as pessoas terem que escolherem uma profissão. E quantas pessoas, né, fazem uma escolha, buscam o vestibular, até passam no vestibular, mas durante o curso se sentem frustradas e têm medo de tomar decisões, porque, né, se sentem pressionadas pelos pais, pela família, pela sociedade, para que exerçam determinada profissão na vida. Tá? E a gente sabe, né, que um jovem com 16, 17, 18 anos, ele não tem, na realidade, experiências na vida que possam dar a ele maior garantia para a escolha que ele faz. Então, nós temos um desafio realmente difícil em determinados momentos, um emprego, mudança de cidade, mudança de país, assumir um casamento, um relacionamento, essas coisas, elas são por si só difíceis, por si só. Mas nós também encontramos muitas pessoas que não conseguem tomar as decisões mais simples do dia, que precisam da ajuda, da assistência de terceiros para escolher o sabor de um sorvete numa sorveteria. E outras pessoas que ficam muito tempo, fazem uma escolha, e quando essa escolha acontece, é motivo de sofrimento,
um sofrimento que as pessoas ao lado, sem um conhecimento psicológico maior, às vezes não entendem por que aquele choro, aquele sofrimento. Eu me lembro de uma pessoa me contando o caso de um terceiro que, quando saía com o grupo para jantar, era sempre a pessoa que mais demorava a escolher o prato. E depois de muito demorar a escolher, quando chegava a refeição de todo mundo à mesa, ela começava a chorar, porque ela, na verdade, queria o prato de A, B ou de C e não o prato que ela havia escolhido. Então, isso é um problema, às vezes, muito grave na vida das pessoas. Levam a buscar psicoterapia, levam a um desgaste muito grande, provoca alterações do sono, como eu falei, comportamentos conforme a fragilidade emocional, até de automutilação, de autoagressão, porque não conseguem fazer ou tomar uma decisão. E aí nós caminhamos com algo que é muito importante para a nossa reflexão. Quais são as principais causas que levam as pessoas à indecisão? Vamos começar desse lugar. Então, primeira coisa que nós não podemos nos esquecer, que a indecisão, né, é uma marca da insegurança. Então, pessoas que são inseguras, né, que não conseguem sentir-se plenamente na sua posição, no seu lugar, na sua possibilidade de escolher e de responder pelas suas escolhas, elas vão sofrer todas as vezes que tiverem que tomar uma decisão, ou a maioria das vezes que tiverem que tomar essa decisão. E alguém nos perguntaria aí, né, o que leva um indivíduo a se sentir inseguro? É claro, né, que essas questões elas envolvem inúmeras outras, né? Essa questão ela envolve inúmeras outras situações que são causas que levam as pessoas à indecisão. Então, a ciência, ela levanta dois contextos importantes para a gente pensar nessa insegurança. Primeiro, né, são pessoas que viveram traumas e frustrações diante de situações anteriores na sua infância, em momentos de escolha, né, de terem que optar ou que escolheram fazer determinadas coisas, e que a partir das reações de terceiros ou das consequências dessas escolhas, eles foram ficando traumatizados e foram perdendo
a segurança em escolher. Outra situação importante, né, são, né, os aprendizados que as crianças, principalmente, recebem dentro da família, onde, né, elas aprendem com alguém da sua maior referência a dificuldade de escolher. Então, isso é passado através da própria vivência ou através de falas e situações que acontecem dentro de casa. Então, crianças que desde pequeno convivem com referenciais, principalmente pai e mãe, indecisos, elas assimilam esse comportamento na vida pregressa, na vida posterior delas. Outra situação, né, é famílias, né, que exigem, né, das crianças, dos jovens, respostas absolutamente corretas e certas, que têm que estarem prontos para enfrentar qualquer desafio, e isso é uma ilusão, né? Todos nós somos humanos, imperfeitos, temos dificuldades, mas essas famílias, né, que são movidas por um perfeccionismo, que é outro motivo de indecisão, essas pessoas, né, vão na fase adulta terem muita dificuldade para fazer escolhas. É muito interessante a gente refletir, né, que a insegurança e o perfeccionismo, eles não geram somente pessoas indecisas. Eles geram, por mais que pareça nos estranho, pessoas altamente controladoras ou manipuladoras. Por quê? Porque as pessoas que precisam sempre estar no controle, sempre no comando das situações, elas carregam atrás desta postura um medo tremendo de enfrentar situações novas, inusitadas, desconhecidas, e para as quais ela possa não ter habilidade de lidar. Então, a insegurança, ela não gera, né, só os indivíduos indecisos. Elas geram as criaturas que, de alguma forma, né, são controladoras, que querem estar no poder, na decisão, o tempo todo, com medo de ter que enfrentar as decisões alheias, as condições que não estão aos seus cuidados, no seu controle. Parece uma coisa muito contraditória, mas não é isso, né? É como a gente vê
quando nós estudamos a questão da vaidade e do orgulho, né, e mesmo do egoísmo, atrás disso tudo existe um sujeito inseguro. Um indivíduo que perde um referencial maior, né, que não tem uma fé, um referencial grandioso para ele no sentido de coordenador e orientador, que depende das suas próprias escolhas simplesmente, ele se torna um indivíduo inseguro, né? E essa insegurança volta ele para ele mesmo, que isso é o egoísmo, né? Porque ele não consegue lidar com o outro dentro da sua fragilidade. E o vaidoso e o orgulhoso não são diferentes, são pessoas que têm uma baixa autoestima e que precisam ser referendados no poder e na aceitação o tempo todo, né? Então, o orgulhoso ele precisa ser obedecido o tempo todo para acreditar que ele é o dono do poder. E o vaidoso, ele necessita o aplauso do mundo porque ele não acredita nele próprio. Ele só se vê como alguém capaz quando alguém o faz por ele, porque ele em si não acredita nesse seu valor. Então, é assim também que o processo de insegurança faz com que a gente caminhe de um lado, né, numa indecisão plena, no outro, numa postura, né, de controle, de fechado para a visão, não aceitando nada que é diferente, né? O indivíduo que se fanatiza em qualquer coisa na vida, né, ele toma essa decisão, não é porque ele está seguro na fé, é porque ele tem medo, né, interiormente, inconscientemente, daquela situação, aquela crença que ele carrega na vida dele, dela não ser verdadeira, e como então que ele vai reagir na vida? Como que ele vai fazer nessa caminhada? Então nós vemos aí a insegurança ela sendo construída, né, nas bases dessas frustrações e desses traumas que as pessoas carregam, né, de situações anteriores, e desse perfeccionismo no qual ele é colocado ou ele se coloca, né, e que faz, né, quem quer ser perfeito sofre o tempo todo, porque ele quer ser algo que não é inerente à condição de ser humano. Ser humano é ser imperfeito. A condição da humanidade no planeta é uma condição de aprimoramento, né, de renovação, de novos conhecimentos, novas abordagens, de ampliação dos pontos de vista da gente. E quando, né, a gente ainda busca essas causas, nós temos algumas outras situações que é preciso pensar. Muita gente se torna indeciso por um sentimento de culpa, né? Ele se acha, né, culpado ou ele carrega realmente essa culpa dentro dele, e ele não dá conta de tomar
é, é uma situação que, nesse contexto, ele fica indeciso, porque ele se sente culpado. Se eu cometi um erro, se eu carrego em mim uma culpa de ter roubado, de ter sido adúltero, ou alguma outra coisa socialmente que incomoda muita gente mesmo, né? E deve incomodar, eu não acho que tem nada de errado nesse contexto. Se eu estou diante dessa situação, eu acabo mudando o lugar. Então, esse sentimento de culpa, às vezes, nos afasta da decisão. Né? Me lembro, quando falo disso, da passagem da mulher adúltera, né, em que os homens chegam até Jesus para testá-lo, porque ele falava tanto em amor, acolhimento, respeito. E como judeu, ele deveria cumprir as regras judaicas, então eles trazem aquela mulher adúltera até ele e o testam, dizendo para ele que aquela mulher foi encontrada em adultério. Né? E a lei judaica, ela diz, né, que a mulher que é encontrada em adultério, naquele momento, naquela cultura, né, naquele contexto histórico, ela deveria ser apedrejada. Então, se Jesus mandasse apedrejá-la, ele estaria negando a postura de amor e acolhimento a qualquer pessoa. E se ele dissesse para não, ele estaria desrespeitando a lei. E ele faz, né, sabendo da culpa que nós carregamos dentro de nós, né, da resposta dele uma reflexão e uma nova postura daqueles homens. Porque ele diz que aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a gente deve pensar, né, que muitas pessoas não conseguem tomar uma decisão porque carregam uma culpa atrás desse contexto. Muitos pais tomam determinadas atitudes com determinados filhos por um sentimento de culpa. Né? Eu acompanhei um caso de uma senhora que ela tinha 5 filhos. E ela, né, tinha uma postura de permissividade, né, de cumplicidade com o filho número 4, que era algo claro nos olhos, e ela dizia que aquilo não existia, ela tentava se esconder daquele lugar, e até que, num determinado momento, ela nos confessa, né, que aquele filho, ele tinha um contexto diferente na história dela. Né? Primeiro, que ela tinha quase certeza de que aquele filho não era filho do marido. Era filho de um amante que ela tinha tido. E segundo,
que naquele medo, naquele primeiro momento, de que aquele filho podia chegar e a sua aparência denunciar essa situação e toda a gravidade, ela tentou abortar aquele filho, embora não conseguiu, graças a Deus. E ela, então, sem ter, né, se escondendo dessa clareza, ela se tornou permissiva e esse filho se transformou num elemento social complicado por causa de toda a permissividade da mãe, né? Que não conseguia tomar decisões com o filho por causa do sentimento de culpa. Então ela permitia que ele fizesse o que ele quisesse, sem uma postura de decisão madura, por causa de todo esse contexto. Uma outra situação que demarca pessoas indecisas é uma imaturidade emocional por uma superproteção, principalmente da figura dos pais, que fazem tudo, assumem tudo, decidem tudo, né? Mais do que isso, né? Decidem até o que o filho não sabe que precisava decidir e coloca esse indivíduo numa situação de dificuldade de decisão. A partir de um determinado momento, nós encontramos cada vez mais pessoas imaturas emocionalmente, mesmo com maioridade, e que o grande motivo dessa imaturidade foi essa superproteção dos pais. Advinda de outras questões que não vamos discutir aqui, né? Que tomam decisões para os filhos, né? E que depois esses filhos vão ficar o tempo todo pendurados nos pais porque não dão conta de tomar decisão, porque nunca tiveram que tomar uma decisão sequer, né? Essas pessoas que têm uma dificuldade, né, de gerir a vida, de se faz assim ou não faz desse jeito, né? Mulheres, às vezes, que casaram muito jovens, então elas, isso era muito mais comum em outras gerações, mas ainda está presente, em que os maridos faziam tudo. As decisões da casa, a compra da casa, o supermercado, a carne no açougue, as contas a serem pagas, e ela ficou restrita à postura, né, de cuidar da casa e cuidar dos filhos. Quando esses homens, né, desencarnam, que elas não sabem assinar um cheque, elas nunca entraram no açougue e aprenderam a escolher que tipo de carne que deveriam comprar, né? Ou como fazer um supermercado, ou outras questões assim. Isso, né, causa um imenso sofrimento a essas criaturas. Então, essa superproteção, que não precisa ser só por parte dos pais, ela
leva as pessoas a perderem a capacidade de decidir. Um outro contexto, né, são pessoas que têm a falta de conhecimento dos próprios objetivos. Que elas não sabem ou não compreendem quais devem ser os objetivos da sua vida. Isso pode ser um reflexo educacional, isso pode ser fruto, né, de pessoas que, por inúmeras situações emocionais, têm medo, né, de se posicionar socialmente e as repercussões que pode viver, e às vezes que são só ilusão, que não são realidade. E pode acontecer em pessoas que são portadoras de transtornos mentais, de algum tipo de déficit, e que elas não conseguem decidir porque elas não têm recursos cognitivos, né, intelectuais e emocionais para tomar decisões. Isto fica muito mais grave quando as famílias, né, diante desses déficits, as famílias agravam a visão desses déficits, assumem essa realidade sem ver nisso um desafio de auxiliar as pessoas a vencerem esses processos. Então, nós vemos aí muitos portadores de transtorno mental que passam a vida, né, numa condição de não poder tomar decisões porque foram treinados para isso. E se tivessem sido vistos, né, olhados de uma outra forma, eles teriam conseguido alguns sucessos, mesmo que fossem pequenos, mas que melhorariam a autoestima e a condição dessas pessoas de viverem, de sobreviverem nesse contexto. Outra situação muito complicada, né, são pessoas que foram educadas, entre aspas, aí esse educado, para agradarem os outros, ou que, né, dentro das suas escolhas de experiências, elas querem agradar as pessoas o tempo todo, com medo da rejeição, com medo do abandono. Né? Então, essas pessoas, o que a gente vai ver? Elas não conseguem decidir e elas têm o hábito de colocar essa decisão na mão de terceiros. Isso pode ser, de um lado, né, comodismo, porque se der errado foi o outro que escolheu, ou isso pode também ser uma postura, né, de uma família adoecida,
é cheia de menos-valia, aonde eu preciso que o outro goste de mim o tempo todo, se agrade das minhas atitudes. Então a pessoa se torna servil, no sentido de servilismo, né? Num contexto até pejorativo da visão dessa palavra, em que ele se faz aquele que é o bonzinho, né? Que é diferente de ser bom. Né? Que bom é o indivíduo que age realizando bem. E o bonzinho é aquele indivíduo que deita no chão, eu costumo dizer, né? E que deixa e manda as pessoas pisarem no pescoço dele. Então, essa situação é um outro contexto que leva a essa situação. Tem pessoas, né, que têm uma dificuldade de decisão quando elas estão diante de muitas opções. Então, quando você coloca alguém imaturo, alguém já inseguro em si mesmo, e coloca para ele inúmeras decisões, né, inúmeras escolhas, ele está numa loja cheia de camisas, de calças, de saias, vestidos, e você apresenta aquele monte de coisa, ele acaba não conseguindo escolher, que ele não sabe lidar com esse monte de opções, e daqui a pouco nós vamos trazer algumas formas que as pessoas podem assumir, né, algumas estratégias, algumas tomadas de atitudes que podem ajudar nesse contexto. E nós temos aí, então, todo esse arsenal de situações que levam o indivíduo a se apresentar inseguro e indeciso. Isso, né, leva a uma baixa autoestima, o indivíduo por si só se vê alguém muito pequeno socialmente, e esse contexto, né, essa situação, provoca inúmeras outras situações socialmente infelizes que trazem a esse indivíduo ansiedade, angústia, tristeza, muitas vezes raiva que fica escondida, muito medo. E todas essas emoções, né, elas se manifestam não só no campo psíquico, mas elas também se manifestam no corpo da criatura, né? E essas expressões vão levar a muitos adoecimentos, a situações de sofrimento intenso para essas criaturas. Tem gente que, quando tem que tomar decisão, tem dor no estômago, tem diarreia, tem vômitos, né? Pessoas que têm tomado determinadas decisões que se apresentam trêmulos, e esse tremor, essa postura que é visível a terceiro, o coloca numa leitura de rebaixamento do seu valor, e isso só vai agravando todo esse processo. Então, nós já falamos dessas causas, vamos tentar trazer algumas propostas para auxiliar na tomada de decisões na vida dessa criatura. Só um breve momento, que muitas vezes, como médico, as pessoas ficam esperando a gente falar
sempre de medicamento dessas situações, né? Lembrando as pessoas que, além de psiquiatra clínico, né, eu trabalho com psicoterapia desde muito cedo, né? E muitas vezes o que eu trabalho são essas visões psicológicas do indivíduo e não só, né, o contexto clínico do medicamento. Então, vamos pensar algumas coisas aí. Primeiro, é importante que as pessoas aprendam a lidar com as emoções. E como é que a gente aprende a lidar com as emoções? O recurso mais preciso para aprender a lidar com as emoções é a pessoa buscar uma ajuda psicoterápica, né? Procurar fazer uma terapia para saber nomear as suas emoções, saber reconhecer as suas emoções e saber os caminhos, os meios para lidar com elas no dia a dia. Então, é fundamental para quem se sente indeciso, se sente inseguro, que vive um imenso sofrimento psíquico na hora de decidir, que ele procure um psicoterapeuta, né, um terapeuta ocupacional, né, que possa lidar, né, com essa faceta da criatura, auxiliando-a a reconhecer e a trabalhar com as suas emoções. Uma outra situação interessante que a gente, né, deve ter em mente é aprender a diferenciar o que é pensar suficiente sobre um assunto e pensar em excesso sobre um assunto. Não, isso pode não parecer muito fácil, mas à medida em que eu compreendo o que é a decisão que eu tenho que tomar, o grau, né, de consequências de resultantes dessa decisão e em que lugar da minha vida que essa decisão vai estar, ou em que lugar da vida de alguém essa decisão está, eu vou aprendendo a pensar suficientemente no problema e deixar de pensar em excesso, né? Então, nenhum problema deveria me fazer tomar certas atitudes no dia a dia que me levam ao adoecimento, como a prejudicar meu sono, o meu apetite, a me impedir de trabalhar, a me impedir de relacionar com as pessoas, né? Então, se o meu pensamento focado nessa decisão, ele me impede de ter situações saudáveis no meu contexto, pode ter certeza que você ou eu ou quem for, nesse momento está pensando em excesso e não suficientemente
nessa condição. Uma outra coisa que a gente foi aprendendo nesse trabalho em psicoterapia é que muitas vezes a gente precisa aprender a confiar no nosso instinto e nas nossas inspirações. Isso não significa de eu achar que eu estou sempre certo e que a minha decisão é a mais certa. Mas, quando algo em mim me toca de uma forma diferente, diante de uma decisão a ser tomada, e que essa resposta ela não existe de outra maneira, eu devo aprender a tomar essa decisão. Eu lembro de um fato que uma professora nos dizia, ainda muito jovem, para aprender a fazer as provas de múltipla escolha, que muitas vezes, né, você diante de um determinado problema, você tinha a clareza da resposta correta. Mas, por duvidar do seu instinto, da sua condição, aquela coisa, você começava a discutir e acabava marcando uma resposta errada por não acreditar naquilo que estava dentro de você. Uma coisa que resolve não, mas auxilia muito na tomada de decisões, e principalmente das decisões difíceis, é evitar resolver qualquer problema por impulso. Você não precisa pensar em excesso. Você não tem que deixar de pensar, de aceitar o seu instinto e as suas inspirações. Mas você deve ter o cuidado de não fazer as coisas sob um impulso. A gente, quando resolve as coisas por simples impulso, a chance da escolha estar comprometida e trazer resultados difíceis é muito grande. Resolver por impulso é diferente de você acreditar nas coisas que você refletiu ou que você traz de dentro de você, das suas experiências. Né? E muitas vezes uma tomada de decisão por impulso, ela pode comprometer a vida das pessoas para o resto da caminhada, como quando você mata alguém, você toma uma atitude infeliz contra alguém que você ama e que isso destrói completamente a relação. Então, nós temos que ter bastante cuidado nesse contexto. A gente precisa também aprender estratégias para auxiliar nas escolhas. E daqui a pouco nós voltamos nesse contexto. Outra situação é verificar se as nossas decisões não são apenas para agradar as pessoas. Eu vou fazer tal vestibular porque é o que meu pai quer, a minha mãe quer, a minha família deseja, eu vou casar com fulano porque toda a minha família gosta desse fulano ou dessa ciclana. Isso é
uma postura que lá na frente vai ser complicadora, trazendo resultados bastante complexos na vida do indivíduo. E quanta gente casa para agradar, quanta gente faz um curso para agradar, né? Tem gente que se forma numa profissão socialmente muito bem vista e que se torna um profissional medíocre porque ele nunca quis aquilo e só fez aquilo para agradar pai e mãe, para agradar a família, porque o avô que queria, né? Esse é um contexto. Né? Outra situação. Escolha é uma questão do agora. E algo que ajuda a tomar decisão é eu pensar nas questões do agora a partir da minha decisão. Tem gente, né, que sofre muito porque, em vez de buscar, se eu comprar isso nesse momento, o que isso vai significar na minha vida? Vai significar uma dívida que, nesse momento, eu não tenho nem ideia de onde eu vou tirar esse dinheiro. Então, se eu pego o momento atual, a questão atual, né, o agora, muitas vezes eu posso tomar melhores decisões. Se eu casar com essa pessoa hoje, eu não estou casando pela plena convicção que ela é alguém que eu quero na minha vida. Eu estou casando porque a minha mãe está no leito de morte e ela diz que gostaria de me ver casado com ela ou com ele. Desculpe. Então, essa pessoa, se ela olha essa situação do agora, desse momento, sem ficar pensando nas questões lá do futuro, né? Eu vou comprar um carro agora de 500 mil reais para agradar os meus olhos, mas eu ganho R$ 2.500 de salário e tenho que sustentar a minha vida, né? O que eu estou fazendo? Nesse momento agora, eu estou assumindo no agora uma dívida impagável. No agora. Ah, mas eu posso ganhar na loteria amanhã, eu posso pegar um dinheiro emprestado amanhã, mas agora, nesse instante, o que é essa decisão? O que ela vale na minha vida? É uma forma, né, de pensar e auxiliar na tomada de decisões é visualizar os cenários positivos de cada um dos lados da escolha que eu tenho que fazer. Se eu fizer determinada escolha A, quais são os cenários positivos que essa escolha A me traz? Se eu faço uma escolha de um cenário B, quais são os cenários positivos dessa escolha B? Quando eu consigo avaliar esses cenários para a minha vida, isso facilita a minha decisão. Não significa que ela é certa,
não significa que isso vai ter resultados positivos como eu espero, mas significa que ela foi a mais adequada dentro do momento onde eu estava. Agir sempre sem abandonar a cautela. Esse negócio de ficar pensando indefinidamente em que eu vou fazer vai me fazer ficar parado na vida. Então a gente precisa tomar atitudes. E aí eu me lembro no texto do Amir Klink, que eu gosto desse texto, né, que está Paraty, entre dois polos, em que ele diz que um dia a gente tem que desembarcar dos sonhos e tomar uma atitude. E quem tem medo, né, das decisões, né, dos riscos que a gente corre, ele lembra que existe muito risco quando alguém está sentado sob a luz de um abajur. Porque pensar é um risco. Né? Porque que tipo de pensamentos que podem me surgir naquele instante? E, né, sempre lembrar, não de uma maneira egoísta, mas de tentar fazer a melhor escolha para a sua pessoa no momento em que você dá conta de fazer ou de buscar agir nessa situação. Aí vamos lembrar algumas estratégias que podem auxiliar no momento de decidir. Então, primeiro, né, aprenda a delegar o grau de importância de uma escolha e a determinar um tempo para se ocupar com ela a partir desse grau de importância. Eu tenho que escolher se eu vou comprar uma meia azul ou vermelha. Isso é interessante, mas é de um grau de importância muito pequena. Então, eu não devo ocupar muito tempo da minha vida em escolher uma meia azul ou vermelha. Não, mas eu tenho que tomar uma decisão se eu vou abandonar o meu emprego aqui e vou aceitar uma proposta de um emprego num país que eu não conheço, em que eu não manejo a língua de uma forma tranquila, eu não tenho esse domínio, em que eu não tenho pessoas conhecidas nem nada. Isso é de um grau de importância. Né? Então, nesse sentido, eu posso me ocupar mais tempo pensando nisso, buscando ajuda, reavaliando esse processo. Outra estratégia importante é verificar, né, o nível de ansiedade que a gente vive diante de uma escolha e aprender as técnicas que podem reduzir esse nível de ansiedade. Exercícios respiratórios, meditação, oração, relaxamento, visualização terapêutica, né? Vários recursos, o Mindfulness tem inúmeros recursos que podem nos ajudar a lidar com a nossa ansiedade. Aprender a visualizar possíveis resultados. Então, não parar na escolha. Escolher isso tem essa situação.
escolher isso, tem essa e essa situação. Se eu começar a vislumbrar os resultados das escolhas, né, eu vou aprender aos poucos, porque para quem é inseguro isso é um desafio, quais os resultados que eu dou conta de lidar e eu não dou conta de lidar. Porque às vezes eu tenho uma necessidade, mas eu não dou conta de lidar com ela. Então eu tenho que buscar um processo terapêutico, eu tenho que buscar ajuda para que eu dê conta de viver aquilo que eu quero, preciso, dentro de uma sociedade cheia de desafios, em que eu consiga lidar com as consequências. Porque muita gente não consegue decidir porque não quer consequência. Eu quero, né? Eu não sei se eu como chocolate ou se eu faço a dieta para emagrecer, mas na realidade eu queria comer chocolate e não engordar. Então essas coisas, nesse contexto, né, isso é uma ilusão, isso é uma falácia na vida. Né? Embora a pessoa possa comer pouco chocolate que ela gosta e cuidar do processo de emagrecimento. Libertar-se da necessidade de perfeccionismo. Nós não estamos numa dimensão vivencial, emocional e nem espiritual de que nós somos perfeitos. Então, buscar uma assistência psicoterápica nesse contexto para poder se livrar dessa ideia de ser perfeito 24 horas por dia, que todo mundo tem que me atender, que as pessoas têm gostado do que eu faço, que todo mundo tem que bater palma para mim o tempo todo, porque eu não erro, eu acerto o tempo todo. Sair desse lugar. Uma estratégia importante, né, é o auto-perdão. É perdoar-se dos erros do passado. Os erros estão no passado. E a única coisa que é positiva nos erros do passado é a experiência para um aprendizado futuro. Porque ficar preso na culpa, que é remorso, eu já falei sobre isso aqui várias vezes, isso é doença. Então, se eu errei, vão me perdoar. E para me perdoar, eu vou ter que tomar duas atitudes. Primeiro, eu vou ter que ter noção que eu vou ter consequências do meu erro. Não tem jeito. Essas consequências acontecem hoje ou amanhã na minha vida. E depois, eu vou tomar atitude e reparar os meus erros, consertar o que eu errei, pedir perdão a quem eu ofendi, eu prejudiquei, devolver a alguém algo que eu tomei dele, o que eu tirei dele. E se não é possível isso, ter a humildade, né, de pedir perdão e reconhecer o seu erro, que já é um processo bastante diferente. Né? Uma estratégia interessante, né, que eu fui buscar em alguns trabalhos, é que quando você tem um desafio de um problema, se você é uma pessoa que domina um outro idioma, tente conversar com você no outro idioma sobre o seu problema. Em vez de falar em português, fale em inglês, em espanhol, em francês, em alemão, o seu problema, porque muitas vezes a
conexão com uma outra língua que te leva a uma elaboração de um pensamento diferente. Se as pessoas não sabem disso, isso acontece na linguagem, às vezes te dão a oportunidade de ver decisões que você não conseguia ver até então. Uma outra estratégia importante é buscar como seria a repercussão da sua decisão na vida das outras pessoas. Além da sua decisão, se eu tomar essa decisão, eu tomar a decisão de que eu vou para outro país, né, outra língua, para um trabalho no lugar que eu conheço, eu estou tomando a decisão de que quem está comigo, a minha companheira, ela vai ter que escolher entre ir comigo e abandonar tudo que ela está construindo até então, ou que ela vai ter que escolher me abandonar, me escolher não ficar comigo, ou outra decisão qualquer que vai ter uma repercussão X na vida dessa criatura. Se suas decisões, são decisões muito importantes e às vezes muito técnicas, às vezes a gente tem que tomar decisões profissionais técnicas muito difíceis, é importante se aprofundar o máximo possível no tema que necessita da sua escolha. Se você é um cirurgião e vai ter que tomar uma decisão num quadro difícil, de uma técnica ou outra para trabalhar com aquele indivíduo, é importante que você se permita estudar essas técnicas, compreender os resultados, as evidências científicas, a sua habilidade para uma e outra técnica para tomar uma decisão. Se você tem dificuldade de decidir, nós vamos falar aqui um termo interessante, aprenda a pensar em preto e branco. O que é isso? Se você tem inúmeras opções para decidir, faça o esforço de ir retirando o máximo de opções que você tem para ficar com as duas opções mais legitimadas e mais próximas do seu eu para fazer essa escolha. Ter o preto e o branco. Porque quando você tem um monte de cores para escolher, fica muito difícil. E se você lida com pessoas indecisas, não deem muitas opções para essas pessoas, porque essas questões podem ficar complicadas. E no processo de educação, por exemplo, às vezes, a criança, o jovem, ele quer participar da decisão, leve para ele escolher de duas uma opção que sejam viáveis para a estrutura da família, que sejam viáveis para o processo da vivência familiar, porque quando você coloca muitas escolhas, isso fica muito difícil. E às vezes quando a criança é muito pequena e ela está naquela fase que ela quer escolher, dê-lhe oportunidade de escolhas
mas que escolhas que não comprometam o que precisa acontecer. Tem um livro infantil americano que foi traduzido para o Brasil para a educação de crianças há muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com psiquiatria infantil, chamava O Pijama Não é o Problema. E nesse livro eles falam dessa situação, né? Você precisa que a criança vá dormir, mas ela está numa fase que ela quer escolher as coisas. Então você diz para ela o seguinte: você quer trocar o pijama aqui no sofá ou na sua caminha para dormir? Então você deu uma escolha para ele, de onde que ele vai vestir o pijama. Mas você não deu escolha para ele de dormir ou não dormir, porque essa é uma situação imprescindível naquele momento, naquele contexto. E para encerrar, né, a gente deve ter sempre em mente que sempre haverá a chance da nossa decisão ser errada, ter falhas, ter consequências ruins, porque, na verdade, a gente, né, tem só duas opções e a gente tem 50% de chances de acertar ou errar, como qualquer pessoa no mundo. Então, a gente tem que ter essa noção, esse contexto, né? E se você se sente inseguro, você tem dificuldade de decidir, procure um processo psicoterapêutico, procure um trabalho de autoconhecimento que ajuda a aprender a decidir no campo do sagrado, no campo do autoconhecimento espiritual. Isso facilita muito a nossa vida. Se você gostou, né, nós vamos deixar gravada no Instagram, mas nós vamos colocar no nosso canal do YouTube, Dr. Roberto Lúcio, no YouTube, que é o canal de saúde mental e espiritualidade. Se você não conhece o nosso canal, nós temos lá dezenas de palestras, né, de trabalhos nossos, lives nossas sobre diversos temas de saúde mental e que são importantes para o nosso aprendizado no dia a dia. Vá, se inscreva, né? Sinalize o sininho das notificações. Todas as semanas nós temos temas novos que são colocados na live, no canal, e você vai ser notificado. Quando você faz isso, você nos ajuda a mostrar no YouTube que o tema saúde mental e espiritualidade é importante de ser divulgado e que as pessoas precisam conhecer. Muita gente aqui nos perguntou se nós vamos deixar gravado, nós já respondemos. A Mary cumprimentando a gente pelo dia. Muito obrigado. Andréia, a gente falou para todos nós. O canal, Andréia, é Dr. Roberto Lúcio, YouTube, Saúde Mental e Espiritualidade. Então, você entrando lá, você vai ver. Nós que agradecemos a presença de todos vocês, todas as semanas aqui. Desde já avisando a quem nos acompanha toda semana, que por motivo de viagem, eu vou ter que estar ausente de Belo Horizonte na terça-feira que vem, e temendo não conseguir chegar para fazer a nossa live, a semana que vem nós não teremos a live, mas desde já aviso que na primeira semana de novembro
nós vamos ter uma live muito especial. Logo, logo vocês vão saber sobre ela. Boa noite, boa semana, um beijo no coração e até a próxima live.